paz e a graça do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal Escritura Expostas. O vídeo de hoje faz parte de um quadro que eu mesmo criei, chamado de A Trajetória dos Salmos. Este quadro vai ser dividido em 6 partes, ou seja, são 6 vídeos abordando os seguintes temas: qual a necessidade de ser salvo, como ser salvo, nascer de novo, ser templo do Espírito Santo, perseverar até o fim e a missão da igreja. Por que eu decidi criar esse quadro? São temas bastante conhecidos que faz parte da nossa caminhada cristã e para que possamos mais aprender sobre esses temas, só que à luz da palavra de Deus. E o primeiro tema que irei trabalhar hoje vai ser: qual é a necessidade de sermos salvos? E eu tenho uma lista aqui com 6 tópicos para falar sobre a necessidade, a importância de ser salvo. O primeiro tópico é: para não andarmos em trevas. Vamos aqui para a Bíblia Sagrada, João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Perceba que nessa passagem Jesus disse claramente que ele é a luz do mundo, que ele possui a luz, e essa luz produz vida. Então, a necessidade de ser salvo é para não andarmos em trevas, mas se andarmos em luz. Se desejamos andar na luz, devemos ir para a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. A segunda passagem é 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que neste versículo fala de forma explícita e bem explicada por que Jesus nos chamou, por que Deus nos chama. Observando isso, perceba que o mesmo versículo vai dizer qual estado nós estamos. O estado atual que estamos é em trevas, porque o ser humano foi destituído da glória de Deus. Nós fomos destituídos da glória de Deus, que sabe lá a história do Jardim do Éden, com Adão e Eva, referente a isso. Então, já nascemos com isso, Nós somos fruto do pecado. Então, nosso estado natural é as trevas. Mas Jesus, observando esse nosso estado, ele nos chamou das trevas para a luz. O que se entende dessa passagem é que, mesmo observando a queda da humanidade, mesmo o ser humano depravado, mesmo o ser humano possuindo essa iniquidade como a sua natureza pecaminosa, ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Do mesmo jeito, Jesus te chama hoje para a sua maravilhosa luz. Jesus nos chamou para a sua maravilhosa luz. O segundo tópico é: para o nosso nome está escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O que ocorre nessa passagem é que os livros foram abertos. E um desses livros foi citado, um livro específico, que é chamado de livro da vida,
onde ali fala sobre o juízo final, onde Deus ali vai abrir os livros. Inclusive o livro, destaca-se o livro principal como o livro da vida. E aqueles que não foram escritos no livro da vida, conforme o versículo citado, foram jogados no lago de fogo. Então, a necessidade de ser salvo é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Vou citar outra próxima passagem, em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Porque vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa passagem fala sobre a igreja de Sardes, né? Uma igreja que tinha fama que estava viva, mas na realidade estava morta. E Jesus ali exorta ao anjo da igreja. E nesta mesma passagem cita até um grupo de remanescentes, né? Os quais não seguiram como os outros, não estando mortos, mas sim estão vivos. Então, e essas pessoas que perseveraram, será escrito no livro da vida. E Deus vai confessar diante dos anjos. Vou citar outra próxima passagem em Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Essa passagem fala sobre 70 discípulos que Jesus ali escolheu, decidindo ali cada um em dupla para ir em cada cidade, de 2 em 2. E Jesus deu-os autoridade sobre os espíritos malignos. E eles foram lá, evangelizaram as cidades, e os espíritos imundos que o atormentavam ali se submeteram a esses discípulos. E eles voltando, eles ficaram regozijados, porque os espíritos os obedeciam por causa do nome de Jesus. E Jesus ali exortando eles, chamando a atenção para não ficar alegre por causa disso, por um espírito maligno ser obediente, porque está dizendo em nome de Jesus. Mas que a real alegria que devemos ter é o nosso nome está escrito no livro dos céus. Esse é a maior alegria que devemos ter e que devemos carregar para nossas vidas. Vamos para o terceiro tópico, para sermos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 ao versículo 13. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Perceba que nesta passagem há algo confrontador, porque o que a gente mais falamos é que todas as pessoas são filhas de Deus. Eu mesmo me incluo, porque eu também já disse isso, de achar e de pensar que todos são filhos de Deus. Mas, biblicamente, não é a que a palavra de Deus nos diz. Observe que o versículo 12 e o versículo 13 vai dizer claramente quem são esses filhos de Deus, né? E por que são filhos de Deus. Porque cremos em Jesus, né? Porque constituímos uma aliança com Cristo. Então, a necessidade de ser salvo é para sermos filhos de Deus, pois quem não é salvo ainda não é filho, né? Ou é melhor dizer, é criatura, conforme a palavra de Deus. E aqui eu vou abordar aqui duas palavras, né, que me chamou a atenção, que é poder e a palavra feitos. Vamos ver como fica no original, no idioma original. Poder em grego é chamado de exousia. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas que tem os seguintes significados: poder de escolher, licença ou permissão. Observe que algumas traduções, né, diz que tem direito, né, mas são sinônimos, né, que são privilégios, né? Nós somos privilegiados
de poder ser filho de Deus. Nós somos privilegiados de termos o direito de ser filho de Deus. E a segunda palavra, que é chamada feitos, é pronunciada green on high, não sei se pronunciei de forma certa, mas que tem os seguintes significados: tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida. Olha que significados interessantes, principalmente em receber a vida, ser feitos, ou seja, isso dá uma ideia de que para receber a vida precisamos crer em Cristo, precisamos fazer uma aliança com Ele, precisamos ser salvos. Então vamos para a próxima passagem, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por que somos filhos de Deus? Por causa da fé em Cristo Jesus. Olha como a palavra de Deus, ela se complementa uma com a outra. Vamos para a próxima passagem, Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Perceba que somos adotados por Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através dele, somos filhos de Deus. Mediante, é claro, a fé nele, né, a crença nele, a gente ter feito uma aliança com ele, né, ser salvo, digamos assim, para sermos filhos. Vamos para o próximo tópico, né? Qual a necessidade de ser salvo? Para herdar a vida eterna. Uma passagem muito conhecida é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para ser filho, precisamos crer em Jesus. Para herdarmos a vida eterna, também precisamos crer em Jesus. Então, olha aqui, as passagens vêm se complementando, né, ao longo dos textos bíblicos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma passagem bastante conhecida, que às vezes muitos temem, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus, ele veio nos trazer a vida eterna, né? Porque ele não quer que o nosso estado em trevas nos destrua, ao ponto de não sermos salvos, a ponto de não sermos filhos de Deus, a ponto de não herdarmos a vida eterna. Vamos para outra passagem. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há quem a encontrem. O que se é dito nessa passagem é que é longo o caminho da perdição e estreito o caminho para a vida eterna, para a salvação. Perceba que a salvação não é pregada agora. O que eu estou falando não é nada novo, mas algo que já se foi falado há séculos, há décadas, mas poucos acham o caminho verdadeiro, né? Porque decidem trilhar o caminho da perdição, em vez de trilhar o caminho da vida, mas porque a porta é estreita e o caminho também. Infelizmente, muitos não dão ouvido a essa palavra, muitos não dão ouvido a essa mensagem. Para se ter a vida eterna, é passando pelo caminho estreito
passando pela porta estreita. Encontre o mais rápido possível. Entre nessa porta. Siga esse caminho. O conselho que eu dou. Vamos para o próximo tópico. Tópico 5. Para não receber a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 19. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Perceba que a ira de Deus não terminou. A ira de Deus são para aqueles impiedosos que rejeitam a Cristo, que rejeitam a sua mensagem salvadora, que rejeitam o caminho estreito, que rejeitam a porta, né? Então, a ira de Deus se estende sobre essas pessoas. Vamos para outra próxima passagem. Mateus capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa passagem fala sobre uma profunda angústia que Jesus ali sentiu no Getsemane. E ele ali se prostrou e orou, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O cálice se refere por diversas passagens bíblicas, até mesmo você pode pesquisar isso, e o cálice se refere à ira de Deus. Perceba que foi falado em Romanos sobre a ira de Deus. Olha, esse cálice representa não cálice da salvação, não cálice da bênção de Deus, não. Esse cálice representa a ira de Deus. Não é à toa que o próprio Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, esta oração refere-se à ira de Deus. O impacto poderosíssimo recaiu sobre Jesus. Toda a ira de Deus, Jesus o recebeu, né? Não é à toa que ele foi castigado, né? Crucificado e morto, né? Ele carregou o pecado do mundo. Não é à toa que tem uma passagem que diz, né? Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus estava carregando os nossos pecados. E por isso que Deus não estava presente. Deus o abandonou. Deus o deixou sozinho. E nessa passagem, aprendemos que o pecado nos afasta de Deus. É uma barreira que nos faz ficar longe cada vez mais de nosso Pai. Então Jesus carregou sobre si essa ira. Então, qual a necessidade de ser salvo? É para não receber a ira de Deus. Próxima passagem, João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Uma das passagens pouco citadas. Ou seja, para aqueles que não receberam Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. A iniquidade permanece sobre ele. A impiedade permanece sobre ele. Ou seja, para não sermos afetados, precisamos ser salvos. Ou seja, a vida para aqueles que receberam Jesus, eles não são afetados pela ira de Deus, pela impiedade, pelas trevas, digamos, em sua vida, porque decidiu escolher esse caminho e segue esse caminho. Vamos para o próximo tópico. Qual a necessidade de sermos salvos? Para não sermos condenados. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem creu em Jesus não é de modo algum condenado. Quem é salvo não é condenado, mas passou da morte para a vida.
este é o processo da salvação em nossas vidas. Nós estamos em um estado deplorável, mas quando cremos no nosso Senhor, como temos fé nele, né, como possamos agora ser salvos, ser justo, não ser ímpio, e não continuar com as nossas condutas, nossas práticas que Deus não aprova, estamos em estado de condenação e não passamos para a vida. Então, passe para a vida a partir de hoje. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17, 18 e 19. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Porque também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Ou seja, essa passagem nos traz a reflexão. Se nós salvos, se nós justos, vamos passar pelo julgamento, quem dirá o ímpio, quem dirá o pecador, quem dirá aquele que rejeitou Jesus, rejeitou a sua mensagem salvadora, rejeitou o Evangelho, ainda mais esse. Então, eles vão receber o julgamento. A conclusão. Qual a necessidade de sermos salvos? Lembra? Para não andarmos em trevas. Segundo tópico, para o nosso nome estar no livro da vida. Terceiro, para sermos filhos de Deus, para herdarmos a vida eterna, para não receber a ira de Deus e para não ser condenado. Até aqui o Senhor Jesus nos ajudou. Então até a próxima, se Deus o permitir. Paz e graça.